Como que você vê hoje, cara, essa... Acho que eu tenho que dividir essa pergunta em duas, né? A primeira é... Existe um overdiagnóstico de pessoas que talvez não tenham o autismo ou altas habilidades e estão recebendo diagnóstico? Essa é a primeira pergunta, se você enxerga isso ou não. E a segunda é, como é que você vê, por exemplo... não sei se é uma impressão minha só, mas parece que existem uns influencers, umas pessoas que tentam romantizar isso demais, sabe? Ou então... romantizam demais o filho que tem aquilo, ou coisas do tipo, sabe? Essa pergunta é complexa, eu vou tentar respondê-la. Desculpa, ela é meio ampla demais. Não, não pedir desculpa por fazer a pergunta. Eu acho ela interessante, eu só vou tentar dar uma resposta mais concisa, porque é um tema complexo, assim. Os critérios diagnósticos pro TEA sofreram alterações nos últimos anos, tá? E a gente tem a ideia hoje de que o TEA é um espectro, não existe mais contemporaneamente a ideia da síndrome de Asperger, por exemplo. Hoje em dia, o que a gente considerava Asperger, que é o autismo, muito entre aspas, leve, tá? A gente considera como TEA de nível de apoio 1, e a gente tem a noção de como a pessoa pode transitar entre os diferentes níveis de apoio, que é o quanto que a pessoa precisa de auxílio para funcionar bem no seu cotidiano. Interessante. Tá? Então, é importante que a gente faça essa distinção em primeiro lugar, tá? Essa alteração nos critérios diagnósticos para entender o TEA como um espectro levou, juntamente com a disseminação de mais informação de qualidade, levou a um aumento de diagnósticos que estavam subdiagnosticados até então, que não haviam sido identificados. Eu fui diagnosticado com TEA com 32 anos, só que eu sempre fui autista, tá? Então, existe sim um aumento de diagnósticos que ele é muito mais derivado do acesso a treinamento profissional de qualidade, informação de qualidade, do que qualquer outra coisa. Mas, obviamente, quando você fala mais sobre um determinado assunto, publiciza na mídia, nas redes sociais, vai haver também um aumento de diagnósticos equivocados. Então, sim, existem muitas pessoas que não têm TEA e que estão sendo equivocadamente diagnosticadas. Às vezes a pessoa tem um quadro de transtorno de ansiedade social, que é o que a gente conhece mais popularmente como fobia social. Às vezes a pessoa tem um quadro de ansiedade generalizada. Às vezes a pessoa não tem porra nenhuma. Não sei se dá pra falar. Pode. Às vezes a pessoa não tem nada, você entende? E tá sendo diagnosticada ali, ela tem algum tipo de prejuízo que não tá bem explicado por um diagnóstico. Então, assim, existe isso, e eu acho que qualquer tipo de movimento que romantiza qualquer condição que seja, ele é muito complicado porque ele ignora a possibilidade da pessoa sofrer por conta de características e sofrer por estigma, por discriminação. Mas agora a gente precisa tomar cuidado com discursos equivocados que falam sobre epidemia de autismo e vacina causa autismo, e a gente sabe que isso não é verdade. Não existe uma epidemia de diagnósticos. Existe um aumento de diagnósticos que é justificado por uma série de fatores, alguns dos quais eu já descrevi aqui anteriormente. Em relação às altas habilidades e superdotação, aí a gente tá... Aí a coisa complica um pouco mais, né? Porque, primeiro, a gente não tem uma definição precisa na literatura sobre o que são as altas habilidades e a superdotação. Se eu pudesse tentar sintetizar aqui, né, o que é esse perfil de uma pessoa superdotada, a gente tá falando de uma alteração de neurodesenvolvimento também. Não é um transtorno como TEA ou TDAH, não é considerado ainda, pelo menos, tá? Mas é uma alteração, porque há achados de diferenças morfológicas, de diferenças de conectividade neural entre indivíduos superdotados. A gente tem evidência sugerindo isso na literatura. Quando a gente está falando de uma pessoa superdotada, a gente está falando de uma pessoa que tende a ter uma inteligência superior ou muito superior à média, ou habilidades específicas em determinados domínios da vida, seja intelectual, acadêmico, profissional, artístico, psicomotor, tá? E que vem acompanhado não só aí de uma inteligência ou de habilidades e competências, talentos específicos acima da média, mas vem acompanhado geralmente por
padrões de perfeccionismo e de autocriticismo muito elevados. Não é uma característica definidora do perfil de superdotação, mas é frequente, a gente encontra em estudos. Eu que clinico atendendo pessoas superdotadas observo isso no meu cotidiano também. A pessoa tende a ter mais sensibilidade emocional, ela tende a ter inclusive uma coisa que é negligenciada pelas pessoas que romantizam a superdotação, que é problemas com desregulação e descontrole emocional. Por conta dessa alta sensibilidade, a pessoa vai ter alterações no perfil sensorial, muito semelhantes ao TEA. Inclusive, é por isso que a gente hipotetiza cientificamente, por exemplo, que a raiz tanto do TEA, do TDAH, quanto da superdotação, ela é muito semelhante, né, à raiz neurobiológica. Então, a gente tem inteligência acima da média, competências e talentos acima da média, uma alta sensibilidade emocional, presença de perfeccionismo e autocriticismo, inclusive isso pode trazer prejuízos sociais importantes na pessoa, alterações na velocidade de processamento cognitivo, então a pessoa pode pensar muito mais rápido ou até um pouco mais devagar, de tanta informação que a pessoa recebe, ela processa as informações de uma maneira diferente do que uma pessoa não superdotada faz, por exemplo. A pessoa vai ter uma relação com a aprendizagem diferente, ela geralmente vai ter um perfil mais autodidata, vai ter mais facilidade para aprender determinados assuntos, ela encontra caminhos cognitivos e heurísticas mentais diferentes para fazer o seu processo de aprendizagem. Então, não é à toa que muitas vezes pessoas superdotadas resolvem problemas matemáticos de uma maneira diferente, e aí as professoras e professores tentam forçar a pessoa a justificar o seu raciocínio, e isso é uma má prática educacional, né? Porque, na verdade, a pessoa chegou ali no caminho, ela chegou na resposta, só que é um caminho distinto. Então, a gente tem também, eventualmente, marcadores de precocidade, né? A pessoa começou a falar antes da média, ler seus pares, começou a ler antes, ela começou a se desenvolver antes, em termos de marcadores típicos da infância. Então, quando a gente tá falando de superdotação... Tédio na escola, né? Tédio, Assim. Nossa, eu lembro, a escola pra mim era um negócio horroroso, assim, desinteressante. Eu acho que é pra maioria das crianças, tá? Mas pra crianças superdotadas, dependendo do nível, das características da pessoa, isso pode se tornar ainda mais afiador, ainda mais problemático, porque é desinteressante. Então, uma característica que pessoas superdotadas compartilham com pessoas autistas, por exemplo, é a ideia de que os assuntos que não são do seu interesse específicos podem se tornar extremamente desinteressantes, né? Se você não está diante de uma provocação, de uma estimulação intelectual, do interesse da pessoa, pode se tornar mais desafiador conviver com outras pessoas, né? E eu quis fazer essa definição mais geral, assim, da superdotação. Obviamente, aí faltam outros aspectos, enfim, mas é só para claro, deixar mais sintético. Para comentar um pouco sobre o que você perguntou originalmente, sobre a questão da romantização, da superidentificação e...